Vamos lá. Está faltando gente ainda. Muito bem. Então, o que nós vimos aqui até agora foi a demonstração do seguinte. O aborto não surgiu para a proteção das mulheres. Ele surgiu para finalidade de controle populacional. Foi um pouco depois de quando nós estávamos falando que eles perceberam que não era mais possível você controlar o crescimento populacional somente através de anticoncepcionais, pílulas, etc. DIU e assim por diante. Você, para controlar o crescimento populacional, precisava do aborto. Não tem como, você precisa do aborto mesmo. Então, eles começaram a investir duro no aborto. A criar clínicas de aborto. Obviamente, nos Estados Unidos, esse problema se resolveu no ano de 53, quando a Suprema Corte, no caso Roe versus Wade, autorizou para todos os Estados Unidos a prática do aborto, o que é um absurdo. A Suprema Corte, de acordo com a democracia americana, não deveria ter essas atribuições de alterar todas as leis estaduais. Os estados americanos deveriam ser soberanos em função de uma demanda. Mas, enfim, foi o que aconteceu. O aborto passou a ser praticado em todos os Estados Unidos até o 9º mês de gestação. Então, a prática do aborto se tornou absolutamente necessária para o crescimento populacional. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, como nós estávamos falando, o tema da explosão populacional foi entrando dentro da cabeça das fundações internacionais e elas entenderam que precisavam, em nome da paz, controlar o número da população. Por quê? Notem, eu dizia, no final do século XIX, as fundações explodiram, começaram a fazer obras de assistência social. Em 1918, começou o quê? Primeira Guerra Mundial. 18, né? 14. De 14 a 18, né? De 14 a 18. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou com tudo. Foi uma guerra traumática. Então, as fundações começaram a pensar, o que adianta a gente trabalhar pelo bem da humanidade se vem uma guerra mundial e acaba com tudo? Então, não tem jeito, nós precisamos, de fato, trabalhar pela paz mundial. Só que, para trabalhar na paz mundial, eles perceberam que precisavam dominar o comportamento humano pela sociologia, pela genética ou pela psiquiatria. Então, começaram a trabalhar nesse sentido. Enquanto trabalhavam nesse sentido, perceberam que não tinha como fazer isso sem a criação de um governo mundial. Isso seria absolutamente necessário. A criação do governo mundial seria absolutamente necessária. Então, eles foram atrás de quem pudesse, de fato, criar um governo mundial. Perceberam que havia uma fundação que já se ocupava disso. É a chamada Fundação Rhodes, fundada por Cecil Rhodes. R-H-O-D-E-S. Rhodes. Que queria, na época, no final do século XIX, 1860, unificar o mundo inteiro debaixo do governo britânico.
que era a maior potência colonizadora da época e a maior potência econômica da época. A Fundação Rhodes depois mudou, porque, obviamente, isso perdeu sentido. Então, começaram a querer unificar o mundo através da Liga das Nações e, por último, através das Nações Unidas. Para acabar com as guerras, eles precisariam de 4 coisas. Primeiro, abolir a soberania das nações. Segundo, estabelecer um governo mundial forte. Se o governo mundial for fraco, as nações vão conseguir reagir, vão conseguir se rebelar. Então, não dá, tem que ser um governo mundial forte, que iniba digamos assim, o ânimo das nações. Depois precisam controlar o comportamento humano, mexendo na estrutura da sociedade. Essa ideia de que a estrutura social induz o homem a determinados tipos de comportamento. E, por último, controlar o crescimento populacional, porque se você não controla o crescimento populacional, como é que você vai mandar no mundo? É muita gente. Então, controlando o crescimento da população, fazendo a população diminuir, você consegue controlá-la melhor. Bom, como a gente viu em 1946, o John Rockefeller tentou mudar a estrutura, as finalidades da Fundação Rockefeller. Ele não conseguiu isso. Mas, em 1949, a Fundação Ford, já agora chefiada por alguém que tinha compreensão similar àquela do Rockefeller acerca do problema, colocou como sua finalidade exatamente aquilo que o Rockefeller queria. Na proposta do Rockefeller para a fundação dele, seria necessário alterar as relações internacionais, seria esse o objetivo da Fundação Rockefeller, fazer estudos sociológicos para entender as estruturas sociais que vão condicionando o comportamento humano. Em terceiro lugar, preocupar-se com os problemas políticos internos dos Estados Unidos, em que se escondia o tema do crescimento populacional. É exatamente aquilo que ele tinha falado antes. O tal do relatório Kissinger também foi escrito pelo Rockefeller, e era esse relatório que colocava o tema do crescimento populacional como o problema primordial, a maior urgência política americana. Mas a Fundação Ford aceitou as sugestões do Rockefeller. Tinha apenas 13 anos de existência. E assim, o Rowan Geither, que eu já mencionei antes, no seu primeiro relatório, colocou exatamente o seguinte objetivo. Eu cito o relatório, vocês podem achar na internet, chama-se Ford Foundation, Report of the Study for the Ford Foundation and Policy and Program. Está nas páginas 59 e 60 desse relatório. Ele diz o seguinte: o comitê e seus conselheiros acreditam que a manutenção da paz depende, em grande parte, da vontade e da habilidade das nações em implementar e fortalecer as Nações Unidas, até o ponto onde esta organização venha a se tornar, efetivamente, a estrutura de uma ordem mundial, legal e judicial. Estão falando aqui de ordem mundial. Isso que a gente chama hoje de New Order World, a nova ordem mundial, já está aqui enunciado. Documento da Ford Foundation, 1949. Continua. Antes, porém, que este objetivo possa ser plenamente alcançado, muitos problemas devem ser resolvidos dentro do quadro das Nações Unidas. Problemas que, no seu emaranhado e complexidade, parecem quase intransponíveis. No curso desta série de grandes tarefas, muitos conceitos tradicionais, como o da soberania das nações,
deverão ser submetidos ao plebiscito e redefinição. Está claro? Quer dizer, precisa se acabar com a soberania das nações. Se você não acabar com a soberania das nações, você não terá um governo mundial forte. Você precisa fazer isso. Destruir a soberania das nações. A Ford diz que esta é a sua finalidade principal. Criar uma nova ordem mundial, estabelecer e acabar com a soberania das nações, redefinir a soberania das nações. A maior fundação benemérita, filantrópica do mundo diz que a sua finalidade é instaurar a nova ordem mundial e redefinir a soberania das nações. Isso é absolutamente grave. Absolutamente grave. Ou seja, por trás do problema do aborto, por exemplo, que é um dos temas centrais da cultura da morte, há uma agenda vastíssima. Há uma agenda terrível. E o Conselho Populacional se aplicava nessa agenda. Bom, o que aconteceu? Eu dizia que em 52 o John Rockefeller III fundou o Conselho Populacional. No Conselho Populacional tinha nomes como Frederick Osborne, Warren Thompson, Kingsley Davis, Frank Notenstein, todos esses nomes. Kingsley Davis é um nome muito importante. Por quê? Ele havia estudado profundamente a sociologia, é um sociólogo de formação. O Kingsley Davis escreveu um livro chamado Human Society, que é, digamos, a sua obra sistemática de sociologia, na qual ele mostra que a função do sociólogo é alterar a ordem da sociedade, é alterar a estrutura da sociedade, e, simultaneamente, ele explica como é que você faz isso. A sociedade está organizada em torno de usos que se cristalizam em costumes, que se positivam em leis. Então, você tem usos que depois vão se tornando costumes e que, por último, se tornam leis. Você só consegue mexer na estrutura da sociedade quando você altera estes elementos. Quando você mexe nesse joguinho aqui. Então, por exemplo, você mexe nos usos, faz as pessoas terem usos novos, em que elas não se escandalizam mais, em que aqueles usos se tornam corriqueiros. Depois você faz aqueles usos se tornarem costumes, e você vai louvando isso do ponto de vista social, você vai transformando isso num padrão de comportamento na sociedade, até que aquilo está tão insuflado que ele vai acabar alterando o ordenamento legislativo. Vai acabar se solidificando numa lei. E, a partir disso, você já tem novos usos abertos por toda essa avenida que você foi abrindo aos poucos no meio da clareira da moral, entre aspas, conservadora. Em 67, ele cansou daquela política que o Conselho Populacional estava adotando. Há na sua biografia, inclusive, um relato interessante. O Frank Notenstein foi almoçar com ele, ou jantar em sua casa, e ele estava tentando explicar por que eles precisavam abandonar aquela política que eles tinham de fazer clínicas de aborto, de ter fábricas de DIU no mundo inteiro, aquilo não ia resolver nada. Eles tiveram uma briga. O Kingsley Davis tentou explicar, mas ele não conseguiu ser entendido. Em 67, ele escreveu um artigo para a revista Science. Population Policy, política populacional, os programas atuais terão sucesso? Will current programs succeed? Os programas atuais terão sucesso? Serão bem-sucedidos? Esse artigo do Kingsley Davis foi um artigo importantíssimo, porque ele mostrava
que não basta você criar clínica de aborto. As mulheres querem ter filhos. Não adianta você querer fazer as mulheres dar anticoncepcionais para elas, elas não querem tomar. Elas não querem ter DIU. Na década de 60, todo mundo queria ter filho. Todo mundo queria ter bastante filho. Isso era uma coisa bonita. A mulher que tinha muito filho era louvada, era admirada. Todo mundo queria, não tinha mais quem não podia. Mas todo mundo queria. Então ele diz, você tem que fazer a mulher detestar ter filho. Ela tem que odiar a maternidade. E você tem que fazer isso mexendo nos usos, nos costumes e nas leis. Contudo, o artigo do Kingsley Davis é um pouco mais profundo. E eu gostaria de ler uns trechos desse artigo, para que vocês entendam exatamente do que se trata. Ele diz assim: mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. O papel das mulheres é woman role. Woman role. Role. Hoje se fala de the gender role. Papéis de gênero. Quer dizer, a mulher passou a ser um papel. Já está no texto do Kingsley Davis. A mulher já é entendida, a identidade feminina, como um papel. Você tem que mexer na estrutura da sociedade, da família. A estrutura da família é extremamente fixa. Você tem que mexer nisso. Você tem que mexer com a mulher, com o papel da mulher. E você tem que alterar as normas sexuais. E assim você consegue afetar a motivação da mulher a ter filhos. E ele explica isso. Continua ele. É óbvio que se deve prevenir o crescimento excessivo da população, será necessário impor, de alguma forma, limites à família. Porque senão todo mundo vai querer filho. Então a família não pode fazer o que ela quer. Ela tem que estar limitada. Entretanto, devido ao fato de que os cargos familiares são reforçados pelos sistemas de recompensas, castigos, sentimentos e normas da sociedade, são os costumes, aquilo que ele chama de costume, dentro do seu livro, qualquer proposta de se diminuir a posição da família é vista como uma ameaça, tanto pelos conservadores como pelos liberais. As pessoas são acusadas de tentar abolir a família, mas o que se necessita é uma restrição seletiva da família em relação ao resto da sociedade. Quer dizer, a família tem que estar amordaçada, ela tem que estar restrita, ela não pode fazer o que ela quer. Olha o que ele está dizendo, é uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que os cargos familiares são reforçados pelos sistemas de recompensa, castigos, sentimentos e normas da sociedade. Então, por exemplo, dentro da perspectiva dele, uma mulher que quiser ser uma mulher livre, ela fica com um cara, depois fica com outro, tem filho de um, tem filho de outro. Ela é proibida pela lei de fazer isso? Há uma lei que proíbe ela de fazer isso no Estado? Não. Ela vai fazer e não vai ser punida do ponto de vista criminal. Mas há uma norma social, há um costume. Então, essa mulher, ela sofre uma sanção pública, porque todo mundo olha para ela e fala assim, essa mulher aí, ó, coitada, ela é uma vadia, ela tem filho aí de vários homens, ela não é um exemplo para ninguém, é uma irresponsável, uma inconsequente. Todo mundo vai punir essa mulher socialmente. Porque há um costume na sociedade que, para você ter filho, você precisa estar casada. E os cargos familiares, eles são recompensados. Há uma estima. Olha que bonito, um casamento, um casal estruturado, tem filhos, etc. Tal. Então, não adianta você só colocar um uso na sociedade. Você tem que colocar usos.
Você tem que colocar usos. Isso aí tem que ser uma coisa normal. Você tem que ter a mulher emancipada. Eu vou ter filho de quem eu quero. Eu vou ter filho da proveta. Não quero nem saber quem é o pai. O pai é o tubo de ensaio. E já está bom demais. Né? Então, você tem a mulher emancipada, que passa a posar como o ideal de mulher livre, de mulher realizada, de mulher top. Você usa os meios de comunicação para isso. Ao mesmo tempo, aos poucos, isso vai se tornando costume e vai se solidificando em lei. Aos poucos, a mulher que vai ser punida é aquela que está dentro de casa. Quer dizer, ela vai passar por uma punição social, como está passando hoje. Porque se você é mulher e você diz, eu quero ser mãe, eu quero ficar dentro de casa, e eu quero ter meus filhos, eu não vou trabalhar, não vou ter minha profissão, meu marido trabalha, ganha bem, e eu vou apenas me dedicar à minha família, você é ou não é punida socialmente? É claro, houve uma alteração dos costumes. Mas ele diz, o que nós precisamos, no fundo, é restringir a família. É colocar uma restrição seletiva à família. Só que ele diz, como é que a gente vai fazer isso? Então, ele diz, olha, um método estreitamente relacionado, citação dele, eu estou lendo, para se retirar a ênfase dada à família, seria a modificação da complementariedade dos papéis de homem e mulher. A modificação da complementariedade dos papéis de homem e mulher. Quer dizer, o homem completa a mulher completa o homem. Nós precisamos mexer nisso aqui. Mexer, isso aqui é um papel. Nós precisamos alterar este papel. Quer dizer, olha o que os sociólogos americanos estão fazendo. Eles estão dizendo, nós precisamos controlar o crescimento populacional. Não adianta ir pela via econômica, como vocês estão querendo até o Franklin Rothenstein. Nós precisamos ir pela via sociológica. Temos que alterar o comportamento humano. Para alterar o comportamento humano, nós não temos jeito. Temos que restringir a família. E nós não vamos conseguir restringir a família sem alterar o padrão de complementariedade entre o homem e a mulher. Você acaba com isso. Então, o homem pode ter relação sexual com outro homem, pode ter relação sexual, até mesmo, quem diria, com uma mulher. Mas não precisa estar casado com ela, ele não precisa se complementar com ela. Para ter o prazer sexual, ele pode ter com qualquer ente da sociedade. Vamos mexer na cabeça, por exemplo, do homem. Vamos colocar na cabeça do homem esses conceitos heterossexuais, para ele começar a olhar para os outros homens com admiração, quase que se enamorando da beleza masculina da qual ele carece. Aos poucos, ele vai se tornando homossexualizado. Ele vai tendo uma sexualidade que, aos poucos, você vai mostrando que essa liberdade sexual independe do casamento. Para que filho? Para que família? Para que tolerar uma pessoa junto de você? E o sexo fica desconectado da sua função unitiva. Ele se torna apenas um método de prazer sexual. E a gente desconstrói. Nota o que eles fizeram. Eles isolaram o orgasmo, o prazer sexual, da função unitiva, quer dizer, da complementariedade com a mulher, no caso do homem e da mulher, vice-versa, e também o desconectaram da sua função reprodutiva pela genética. Porque para ter filho você não precisa mais ter coito. Você não precisa mais copular. Para ter filho você pode ir lá no doutor e dizer assim, bota aqui um bebê dentro de mim. Então, você criou, você separou as moléculas da civilização humana. Você fez uma reengenharia genética, seja literal como do ponto de vista sociológico, propositalmente causada pelos sociólogos americanos. Ou seja, eles têm que mexer na família. Mas como é que eles vão fazer isso? Eles ficaram matutando. Como é que a gente vai explicar isso para as pessoas? Porque é difícil. É difícil. Todo mundo quer casar. Todo mundo quer ter filho. Foi então que eles perceberam que os marxistas estavam fazendo isso há 100 anos,
mas estavam fazendo de um modo muito ineficaz, não estavam conseguindo nenhum resultado. Eles perceberam que os marxistas já tinham embarcado nessa. Só que os próprios marxistas estavam muito revoltados, estavam muito divididos. Você tinha, de um lado, socialistas, de outro lado, comunistas ortodoxos que estavam esperando as coisas piorarem, quanto pior, melhor, para que venha a revolução. E você tinha socialistas que queriam entrar dentro do aparelho democrático do Estado para transformar o Estado numa extensão do partido, como é o caso aqui do Brasil. Então, você tinha pelo menos 3 linhas, ou mais linhas, inclusive dentro dos socialistas, que estavam degladiando entre si. Eles estavam preocupados em fazer a revolução operária, a revolução dos trabalhadores. De outro lado, você tinha as feministas, que não estavam preocupadas com a revolução operária, elas estavam preocupadas, primeiro, em emancipar a mulher. Tentaram isso lá na Revolução Francesa, não conseguiram grandes resultados. Depois tentaram na primeira parte do século XX, e aí, graças à educação, de modo especial a educação americana, elas conseguiram dar à mulher direito de cidadania, o que é uma coisa muito justa. Só que elas, aos poucos, foram se dando conta de que a verdadeira causa entre aspas, dependência das mulheres, ou da escravidão, para utilizar uma palavra que as feministas radicais gostam de utilizar, das mulheres, é a família. Então, elas entenderam que precisava ser feita uma revolução sexual. Isso na década de 70. Só que, para fazer a revolução sexual, elas começaram a pegar os textos do Marx, os textos do Horkheimer, os textos do Althusser, os textos da Simone de Beauvoir, e começaram a pregar a emancipação da mulher da família. A família é a verdadeira instância de dominação da mulher. E, para isso, começaram a explicar marxismo dentro do movimento feminista. E, com isso, chegaram a um nível mais acabado do pensamento feminista, ou melhor, do pensamento marxista. Quer dizer, o último e mais elaborado Marx foi alcançado pelas feministas, dentro do seu movimento. Elas chegaram ao suco do pensamento marxista e disseram, nós precisamos, então, fazer a revolução sexual. Mas como é que, meu Deus do céu, uma mulher como a Kate Millett, ou como a Shulamit Firestone, com aquelas caras de bruxas que elas têm, vão conseguir fazer uma revolução sexual? Não tem jeito. Não dá. Nem que elas quisessem, elas conseguiriam fazer. Foi então que, na década de 90, os sociólogos entenderam que as feministas tinham a verdadeira bandeira para eles fazer aquilo que eles queriam, que é o estabelecimento de um governo mundial através do controle da população. E eles entenderam, é simples, gente, pega essas feministas marxistas. Elas vão fazer aquilo que a gente está querendo. A gente subsidia a causa delas, a gente paga para elas. Elas vão se sentir maravilhosas, elas vão estar ganhando, e estão achando que a gente está apoiando a causa delas e vão para frente. É muito interessante que, um pouco antes, o Kingsley Davis não tinha conseguido explicar isso para o Conselho Populacional. Ele tentou falar para o Rockefeller, ninguém entendeu nada. Foi muito tempo depois que a Adrienne Germain, que era a melhor aluna do Kingsley Davis, segundo aquilo que ele mesmo dizia, a quem ele trouxe para o Conselho Populacional, depois de uma conversa de algumas horas, conseguiu mudar a cabeça do Rockefeller. Conseguiu fazer o Rockefeller entender que era aquilo que tem que ser feito. Isso, se não me engano, aconteceu... Deixa eu pegar aqui a data certinha.
Se não me engano, aconteceu no ano de 84, na Conferência do México, na Conferência Populacional. Espera aí. É isso mesmo. Exatamente isso. Se não me engano, foi isso mesmo. Adrian Germain conseguiu fazer o Rockefeller... não, peraí. Foi no ano de 74, me perdoem. 74, a Adrian Germain teve a conversa com o Rockefeller, e na conferência, e um pouco depois, ela conseguiu fazer o John Rockefeller falar numa conferência da ONU sobre esse assunto, porque, na verdade, o que estava acontecendo? Estava pegando muito mal para o Rockefeller, porque estava parecendo que ele estava querendo dominar o mundo. Estava parecendo, imagine. Né? Imagine que ele queria fazer isso. Então, estava todo mundo acusando de se meter nos países, na política nacionais, etc. Tal. Então, ela falou, está pegando mal. Está pegando mal. O que você tem que fazer é falar sobre as mulheres. Defenda as mulheres. Isso tudo vai mudar. Você vai conseguir defender aborto, defender tudo, mostrando que você está protegendo as mulheres, jogando as mulheres para o nosso lado, não contra nós, na linha sociológica. Pois bem, na década de 90, isso se torna um apoio total e maciço. É nessa época que a Judith Butler começa a escrever de uma maneira mais clara. Judith Butler escreve o livro Gender Trouble, Problemas de Gênero, que acaba de ser reeditado aqui no Brasil pela Civilização Brasileira. E o que a Judith Butler, na verdade, mostra é que não é necessário uma revolução sexual. Na verdade, a mulher não precisa se emancipar da família. Isso é uma bobagem. Isso é muito ingênuo. Isso é uma besteira. A mulher precisa se emancipar da mulher. Ela tem que se emancipar do seu ser mulher, da sua identidade mulher. É o gênero mulher que aprisiona a mulher. Esse gênero mulher é o que mais vai contra a mulher. Porque quem define o gênero mulher? Ela diz, o gênero mulher ele está definido dentro de uma relação binarista. A mulher é um não homem, ela é um não macho, como dizia Simone de Beauvoir. Então, estando definido em termos negativos, o conceito de mulher é a causa pela qual a mulher é explorada, pela qual ela é humilhada. Mas, diz a Judith Butler, na verdade, como é que você vai libertar a mulher do conceito de mulher? É simples, você transforma a identidade de gênero numa metamorfose ambulante e ela passa a não significar mais nada. O gênero é uma espécie de papel que você recita no grande teatro da vida e que, enquanto você vai vivendo, você vai recitando. Mas o que existe é a recitação. Nem você, de verdade, como sujeito, existe por trás da recitação. Você é a recitação. É essa recitação que ela é contextual, ela está se dando dentro dessa realidade, mas a mulher só vai conseguir se libertar mesmo e se tornar emancipada, e os homens, e todas as demais realidades, quando entender que ninguém é homem, ninguém é mulher. Isso não existe. A ideia de sexualidade não existe. Isso tudo é um essencialismo enganoso, é uma psicose que passou para a história humana, é um delírio. Essa ideia de que só porque você nasce com um pênis você é homem, ou porque você nasce com uma vagina você é uma mulher, isso é uma bobagem. Os teus corpos não te definem, mas é você que interpreta esses corpos como você quiser, pela identidade de gênero que é você, que é constituída pela tua performance de gênero. É isso aqui que é você. Você está interpretando esse corpo como você quer. Você é absolutamente livre para interpretar-se. Você é essa interpretação. E, obviamente, você fazendo isso,
você já fez o que o Kingsley Davis queria, sem você perceber. Quer dizer, você alterou os padrões de relacionamento sexual, você acabou com a família, e você chega ao controle populacional, você vai chegar ao controle mundial. Veja que coisa engraçada, né? É tão feminista, mas está fazendo o que um macho quer. Está sendo paga pelos machos patriarcais da família Rockefeller. Porque a família Rockefeller não tem ideologia de gênero lá dentro. Ela quer acabar com a tua família. Mas eles são uma dinastia. John Rockefeller I, John Rockefeller II, John Rockefeller III, David Rockefeller, e eu sei lá em qual está agora. É uma dinastia, na qual o nome das famílias é o que intitula as empresas. Portanto, a tua família tem que acabar, mas a deles não. Por quê? Porque se eles não tivessem família, como é que eles iam agir na história? Como é que eles iam ter continuidade histórica? A ação histórica só se dá mediante genealogia, minha gente. Você precisa ter família para ter continuidade histórica. Por isso eles têm que acabar com a nossa, para que nós não tenhamos, enquanto civilização, enquanto a deles está forte para nos dominar. Só que as feministas não percebem isso. E junto com elas, os LGBTs não percebem isso. Os marxistas não percebem isso. Por quê? Porque foi feito para eles não perceberem mesmo. Está tudo dando certo. Eles não têm que perceber. Em outras palavras, as mentes mais brilhantes do movimento marxista, as mentes mais brilhantes do socialismo, as mentes mais brilhantes da esquerda são os metacapitalistas. São as mentes mais brilhantes. Eles é que estão mandando. Quer dizer, gênero e aborto é tudo parte do mesmo pacote, cujo título é Cultura da Morte. E isso faria corar de vergonha Hitler, Mussolini, Napoleão, Alexandre Magno, Clovis, Júlio César. Todo mundo que quis criar um governo mundial, ao longo da história, é uma tentação constante. Não é uma novidade. Querer colonizar o planeta inteiro não é uma novidade. Isso é antigo. Nosso Senhor nasceu debaixo de um governo mundial, que era o Império Romano. Não é uma coisa nova. Mas essa gente ficaria com vergonha, porque isso aqui é muito baixo. É muito baixo. Quer dizer, você tem gente megalômana que está dedicando a vida para quê? Para desmantelar a sociedade, para ter um governo mundial. E, inclusive, os espertinhos da esquerda não percebem isso. Quer dizer, os mais altos, claro que percebem, estão sendo pagos, como dizem na Itália, a fior di soldi, com flor de dinheiro. Estão sendo pagos, e muito bem pagos. Mas isso é tão sério que a própria Fundação Ford, num relatório chamado Reproductive Health, a Strategy for the 29th, isso aqui se encontra em português, com o seguinte nome, Fundação Ford, Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Uma estratégia para os anos 90. Diz o seguinte, eu cito, leio o texto da Ford. Durante a década de 50 e 60, em resposta a uma crescente preocupação, vou ler meio rápido, tá? Porque é muito texto. Em relação ao aumento do número absoluto de pessoas no mundo, as fundações privadas financiaram a pesquisa e o desenvolvimento de políticas e serviços destinados a reduzir as taxas de crescimento populacional. Década de 50 e 60. A cultura da morte começou aí. Vamos reduzir o crescimento populacional. Nos anos 70, as Nações Unidas e outros países em desenvolvimento, movidos pelas mesmas preocupações, começaram a atuar neste campo. A ONU e os países entraram
para o mesmo lobby das fundações. Por quê? Porque as fundações entraram dentro da ONU e começaram a pautar os interesses da ONU. No final dos anos 80, todos os governos praticamente passaram a adotar políticas populacionais, na maioria dos casos, com o objetivo de reduzir o crescimento populacional. Nos anos 80, o entendimento mais profundo das complexidades do processo pelo qual as pessoas tomam decisões reprodutivas, mulheres tomam decisões reprodutivas, e destas consequências para toda a família, começou a mudar o esquema conceitual a partir do qual as políticas populacionais eram discutidas. Essa chavinha que mudou com Kingsley Davis, a Saint Germain, falou, olha, vamos mudar o esquema conceitual. Por quê? As pessoas tomam decisões reprodutivas a partir de certos fatores. O reconhecimento de uma discriminação histórica contra as mulheres em muitos aspectos de suas vidas conduziu a um entendimento mais amplo de que o status das mulheres é um fator-chave na sua capacidade e motivação de controlar a sua fertilidade. Olha, confessando aqui. Então, nós não estávamos conseguindo reduzir o crescimento da população. Então, nós começamos a fazer feminismo. Porque aí você consegue mudar a cabeça das mulheres, o comportamento das mulheres, e elas passam a controlar a sua fertilidade. Bom, e diz o seguinte, esta abordagem não pode omitir-se em reconhecer a necessidade de promover o aborto seguro. Ela está dizendo, para isso nós vamos promover o aborto seguro. O conceito de aborto seguro é importante. Por quê? Porque o aborto seguro, você está dizendo, você não tem direito só ao aborto, mas ao aborto seguro. Então, você não quer ter filho, então você tem que ser respaldada no teu direito de não ter filho por um tipo de aborto seguro que se lhe ofereça. Quer dizer, é um aborto seguro que vem sob a marca de uma proteção à mulher. Você já vem dizendo que a mulher quer abortar. E você vem com um aborto seguro como resposta para essa suposta requisição das mulheres. Como é que eles vão fazer isso? Eles dizem, propomos 3 objetivos específicos para o trabalho da Fundação em Saúde Reprodutiva. Prestem atenção que é muito interessante. Qual que é a primeira coisa para você conseguir fazer as mulheres quererem abortar, quererem não ter filhos? Desenvolver um esquema conceitual abrangente socioeconômico, legal e biomédico para a saúde reprodutiva, intensificando a pesquisa em ciência social e sua utilização na formação de políticas e no projeto de serviços. Então, desenvolver um esquema conceitual, palavras, conceitual abrangente, que seja, ao mesmo tempo, socioeconômico, legal e médico. Economia, medicina e jurisdição e legislação. Desenvolve palavras, conceitos, a partir do quê? Da pesquisa em ciência social. Quer dizer, os sociólogos vão desenvolver categorias de trabalho. Os sociólogos, com essa finalidade. A finalidade já está dada. Quer dizer, a finalidade, o que se quer é dado de antemão. Os sociólogos querem chegar àquela finalidade, por isso vão ajustar conceitualmente medicina, legislação e economia. B. Empoderar as mulheres para melhor entender, articular e atuar suas próprias necessidades de saúde reprodutiva nos níveis familiar, comunitário e político. Empoderar as mulheres. Segundo passo. As mulheres vêm depois dos sociólogos, tá? Primeiro os sociólogos, depois as mulheres. C. Promover o debate público e promover a consciência pública sobre saúde reprodutiva e temas populacionais, incluindo o desenvolvimento de esquemas conceituais éticos e legais em diferentes sociedades com a finalidade de implementar políticas e serviços. Aqui, incluindo o desenvolvimento de esquemas conceituais éticos e legais. O que ela está falando aqui, a Fundação Ford? É o seguinte, então os sociólogos vão estudar para quê?
para convencer as mulheres. Prestem atenção aqui, ó. Preste atenção. Os sociólogos estudam, essa é a técnica. Eles estudam, depois eles convencem as mulheres de que elas não podem, não, você tem que parar, isso aqui não pode, não pode ter filho, tem que abortar, o aborto é um direito, o corpo é teu, a barriga é tua, você é mais do que o feto, para com isso. Você cria um discurso, você coloca esse discurso para a mulher, você empodera a mulher desse discurso, você faz as mulheres falarem o que os sociólogos querem. As mulheres vão fazer o que os machos querem. Elas vão fazer o que os sociólogos estão mandando. Elas têm que acreditar nos sociólogos, a quem elas não conhecem, e falar o que os sociólogos estão mandando elas falarem. Para quê? Para promover um alvoroço público, com a finalidade de mudar a moral da sociedade. Desenvolver novos conceitos éticos e legais. Mudar a moral da sociedade. Todo mundo começar a fazer isso. Você altera a moral, você altera a ética e depois você altera a legislação. E aí você conseguiu o objetivo que você queria. Você usou as mulheres para isso. Do mesmo jeito que estão usando os gays, do mesmo jeito que estão usando todo mundo. A técnica é a mesma. Os sociólogos estão mandando nessas classes subalternizadas, capitaneadas pelos marxistas, dando a impressão de que estão comprando as bandeiras deles. É isso que eles fazem. Eles chegam em você, compram a tua bandeira e te fazem trabalhar para ele. Você acha que é para você que você está trabalhando. Não, você está trabalhando para ele. É para o seu objetivo. Enfim, a Fundação Ford chega ao final dizendo: os estudos sobre a prevalência dos abortos ilegais e inseguros em um determinado país e sobre as demandas que exigem dos serviços de saúde do país irá fornecer informação específica do país essencial para um debate informado e subsequente desenvolvimento de reformas legais de saúde. Quer dizer, aborto ilegal, você usa o aborto ilegal. Você incrementa o aborto ilegal, você fala do aborto ilegal, você transforma o aborto ilegal numa bandeira. E depois, estes dados do aborto ilegal deverão constituir-se no pano de fundo contra os quais deverão ser discutidos os valores morais envolvidos. Você usa o tema do aborto inseguro para falar dos valores morais envolvidos, para rediscutir a moral da sociedade. Tem mulher morrendo, isso é justo? Tem mulher sofrendo, o número de abortos está crescendo. Isso aqui só vai diminuir com o aborto legalizado. Você vai diminuir o sofrimento dessas mulheres, elas já vão abortar de qualquer jeito. Para diminuir o aborto, você tem que aprovar o aborto. Para diminuir o aborto, você tem que aprovar o aborto. É a lógica deles. A disseminação, preste atenção, destas pesquisas políticas para grupos chaves de advogados, organizações de mulheres, líderes religiosos e agentes políticos, assim como profissionais de saúde, é essencial para o melhor debate público informado. Eles estão dizendo como é que você tem que fazer. Aí chegam essas pessoas falando em debate público, feministas, não sei quem, o aborto ilegal, com esses dados todos. Isso é tudo proposital. Quem financia o aborto legal é quem promove o aborto legal. São eles mesmos. Para quê? Para você causar um choque moral na sociedade e esses valores serem rediscutidos. E isso se tornar um alvoroço. Então, veja bem, essa coisa de que parece que tem mulher abortando porque quer, aí chega lá a turma falando e chorando e dizendo isso aqui é um absurdo, onde já se viu. Aí começa a surgir grupos falando sobre isso, parece uma coisa espontânea, né? Tem nada de espontâneo, eles estão dizendo, você entrega isso tudo para grupos chaves. Isso aí vai se tornando um jeito de proceder na sociedade. Esses grupos chaves vão atuando desse modo. Ou seja, isso não é para ajudar as mulheres. As mulheres estão sendo usadas. Isso serve apenas para criar a maior ditadura que já se viu na face da Terra. Uma ditadura idiota, porque o mundo é grande demais. Olha para o Brasil, quem viaja de avião, passa assim pelo Brasil por cima, é um país vazio. O Brasil é um país vazio. Está cheio o centro das grandes capitais. O povo é atraído para lá também propositalmente, para ser mais manipulado. Isso vem desde a Revolução Industrial.
Mas a mesma coisa com os outros países do mundo. Eu já vi estudos falando que toda a população mundial caberia dentro de cidades que nós temos. Desde que cada um ocupasse 1 metro quadrado, por exemplo. Né? São exemplos para dizer. Claro que ninguém vive dentro de 1 metro quadrado. Mas é para dizer que a população mundial cabe, tal como está hoje, dentro de um espaço pequeno. O mundo, minha gente, o mundo está vazio. A verdade é que o mundo está vazio. E ao invés de jogar homem contra mulher, gay contra hétero, era melhor emanar essa turma toda e criar uma sociedade humana. E não uma sociedade dialetizada. Não parece a coisa mais óbvia do mundo? Mas é claro, eles querem criar uma ditadura. E se eles querem criar uma ditadura, eles precisam fazer uma instrumentalização das pessoas. Os próprios marxistas estão sendo usados, porque eles se prestam a isso, a lógica deles se presta a isso, e se presta por uma questão histórica também, porque o marxismo surgiu nas defecções do liberalismo econômico. É com os problemas surgidos do liberalismo econômico que surgiu o marxismo. O liberalismo surgiu com os problemas daquele capitalismo incipiente, que surgiu com os problemas do mercantilismo. E assim por diante. Então é óbvio que uma coisa se presta a outra. O filho se presta ao pai, nesse caso. A pergunta que a gente se faz é quando que a gente vai acordar para a realidade? Quer dizer, está todo mundo sendo feito de trouxa, essas pessoas querem nos dominar e vão, assim, comprando, entre aspas, as nossas causas, colocando-as ao seu serviço, vão distraindo todo mundo com falsas dialéticas, porque, vamos combinar, nós aqui somos todos pró-família. Ninguém aqui é agressor de homossexual, não é? Tem alguém aqui que é a favor disso? Não. Qual que é o sentido que tem em se imputar esse tipo de postura a nós? É uma coisa ilógica. É totalmente falsa. O nome disso é falácia. Ou dizer que os homens são contra as mulheres. Espera aí, que história é essa? Que novidade é essa? É uma falácia. Em outras palavras, eles vão nos distraindo com falsas dialéticas e vão fazendo a coisa principal, que é nos desviar da essência da questão, que é discutir aquelas categorias mesmo. Então, vamos discutir o aborto em si mesmo? Vamos discutir ideologia de gênero em si mesma? Por que eles não querem que a gente volte à essência da questão? Eles não querem que a gente volte à essência da questão? Porque quando a gente for à essência da questão, você vai ver, isso aqui é um absurdo tão grande, quem é que disse isso? Você vai chegar neles. Você vai chegar à causa. E quando você chega à causa, você flagrou os imbecis que estão querendo nos enganar, e você vai perceber que eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que eles querem fazer conosco, somente para nos dominar. Dizem que toda sociedade secreta é assim, é aquela super mega estrutura, tudo que você fica, uau, que coisa maravilhosa, você vai entrando naquilo com o negócio, você pensa que é uma coisa genial, colossal, etc. Tal. Aí quando chega no final, tem uma cortininha, você abre a cortininha, tem lá a pessoa com medo, tremendo, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É sempre assim. É um bando de gente que não tem o que fazer. E que está atrapalhando a vida da gente. Está querendo acabar com a família. Está querendo acabar com a igreja. Eles estão tramando o jeito de fazer isso. Agora é pela educação, porque a educação é a via principal para isso. Querem fazer isso com as crianças, já querem confundir. Eles estão fazendo testes. Aqui no Brasil, por exemplo, o teste não tem dado certo, do ponto de vista legislativo. Então, eles vão por baixo. Então, eles querem pegar os filhos de vocês. Os sociólogos estão dizendo, vamos ver se eles vão cair, vamos ver se vai colar. Se não colar, eles vão tentar outra coisa. E assim por diante. Isso aqui não tem fim, minha gente. Ou nós vamos à causa e vemos o que estes senhores estão querendo e vamos até a causa, identificamos os agentes dela e desmascaramos tudo isso para valer, todas essas falácias, ou senão a humanidade continuará sendo enganada. Enganada.
termino dizendo o seguinte. Você pode pensar assim, meu Deus, nós estamos lutando contra forças muito grandes. É a Fundação Ford, é a Fundação Rockefeller, são as Nações Unidas, é muita gente, são universidades, é gente trabalhando duro para isso. Eles têm um pacto de se auto-justificarem entre si. Vão pagando, vão subvencionando comunidades científicas, universidades, etc. Vai todo mundo repetindo as mesmas ideias, como a gente viu aqui no Seminário Queer de São Paulo. Todas as pessoas repetindo as ideias da Butler, e a Butler não repetia as suas próprias ideias. A Butler deu outros passos, muito interessantes, inclusive, que não vem aqui ao caso. Mas todos como coroinhas diante de um cardeal, reproduzindo exatamente aquelas mesmas ideias da Butler. Só que é o seguinte, falando para eles mesmos, porque nem o livro da Butler ela escreveu para convencer ninguém. O livro dela é para o seu próprio público. Ela já está falando para o seu próprio público. Ela tem uma mente perversa, pelo modo de escrever você percebe isso, que ela não quer te convencer, ela quer te engambelar, ela está te seduzindo. Ela vai te levando, através de argumentos de autoridade, citando autores freneticamente, que você não tem tempo de conferir, então você supõe que sejam verdadeiros, e fazendo afirmações totalmente psicóticas, uma atrás da outra, para te deixar delirante, porque você, para cada parágrafo, você teria que escrever 30 páginas para refutar todos os erros que estão ali dentro, de tal modo que, no final do livro, você fica completamente envolvido por ela. É o que ela quer. É o que eles querem. É uma ideologia. E estão fazendo isso reproduzindo as mesmas ideias uns dos outros. Só que tem uma coisa. Eles não podem estar ganhando. Porque, veja bem, para alguém dizer que não existe homem e mulher, ou que o aborto é uma coisa maravilhosa, ele precisa contrariar, em primeiro lugar, a natureza humana. Tem que controlar, porque os homens, a maior parte dos homens, sente atração física por quê? Por mulher. Até os gays, minha gente. Se você chegar lá para um gay, se é para um gay falar assim, esse aqui é um homem? Então tá, então toma aqui a Tammy Gretchen para você. Ele vai querer? Ele vai querer levar esse homem para casa? Segundo a perspectiva de gênero? Não, ele vai dizer assim, eu gosto de homem, mas não desse tipo de homem. Eu gosto de um homem um pouco mais rústico. Eu sou mais conservadora. Eu quero um homem um pouco mais conservador. Ele não vai querer saber de qualquer tipo de homem, que é o velho. Então, isso vai contra a natureza humana, não tem jeito. Segundo, isso vai contra a própria ciência. Quanto mais a ciência progride, mais ela vê que a identidade sexual está presente em cada célula do corpo humano. A unha de um homem não é geneticamente a mesma coisa que a unha de uma mulher. É diferente. A identidade sexual está impressa em cada partícula do nosso corpo. Em terceiro lugar, isso vai contra a igreja. Eles sabem disso. E já tentaram destruir a igreja diversas vezes na história, até hoje não conseguiram, tá? Eu só vou dar uma dica para vocês. Até hoje não conseguiram. Eles nos alejam, mas nos destruir, eles não nos destroem. Só que tem uma coisa. Se alguém chegasse para você, se fosse um banqueiro, e dissesse assim, olha, eu tenho um projeto para dominar o mundo, e é uma coisa maravilhosa, vai dar certo. Só que tem um problema, ou melhor, 3 problemas. A gente precisa negar a natureza humana da humanidade inteirinha. Segundo, a gente precisa contrariar e esconder todos os dados das ciências. E a gente precisa destruir a Igreja Católica. Se a gente fizer essas 3 coisas, está resolvido. O banqueiro iria topar para financiar esse projeto? Não. A não ser que
ele mesmo tivesse inventado essa geringonça. É o caso das grandes fundações. Então, eles não podem conseguir o que eles estão querendo, a não ser que nós permaneçamos hipnotizados e parados. É por isso que os sociólogos eles têm que trabalhar não apenas para propor suas maluquices, mas eles têm que trabalhar para a população ficar todinha enganada, todinha dormente. Você tem que escutar muito funk, meu filho, para o teu cérebro. Porque, assim, quando você escuta funk, a cada minuto você fica mais retardado. Você vai perdendo a capacidade de raciocinar. No final de uma noite de batidão, você não sabe nem qual é o seu nome mais. Você ficou completamente retardado, já era. A tua cabeça já foi para o espaço. Você tem que ouvir muita música porcaria, tem que assistir muita Globo, muita Record. Né? Assiste aquilo tudo. Assiste a porcaria. Você tem que acreditar no que diz os jornais. Você tem que ficar lá com essas conversas bobas. Ficar muito tempo de internet, Facebook, WhatsApp. Você tem que deixar a tua cabeça laceada. Você ficar assim ligadão que nem um doido, elétrico, assim, que sai pela rua ouvindo o seu iPod e aquilo entra no teu ouvido, entra dentro do teu cérebro. Você não vê o carro que está passando do teu lado para te matar. Você tem que tropeçar no teu próprio pé, de tão hiperativo e de tão alucinado que você fica por essas novas tecnologias. E aí vai dar certo. É óbvio. Então, se você quiser boicotar essa desgraça, que ela já é auto-boicotável, é muito simples você fazer isso. Não é difícil. Porque o monstro é gigante, mas ele tem os pés de barro. Então, se você quiser acabar com isso, muda suas atitudes. Fale sobre isso com as pessoas. Reproduza o que nós estamos falando aqui. O que pode parecer um monte de dados, mas assim, eu não sei se você percebeu, mas durante essa exposição eu fui colocando elementos dentro da sua cabeça para você perceber que isso foi dando passo por passo até que essa maluquice se tornou real. E nós estamos aqui em São Paulo, no ano de 2015, e como eles dizem aqui, tem até líder religioso envolvido nisso, tem paróquias católicas que promovem ideologia de gênero, aborto, seminário, chamam essa gente toda para falar. Estão nos enganando, minha gente. Como já tentaram fazer com o Papa Paulo VI, como já tentaram fazer com tanta gente no passado, estão nos enganando. Quando é que a gente vai acordar e vai deixar de ser trouxa? Inclusive as feministas. Inclusive os homossexuais. Parem de se revoltar contra a igreja. Vocês são trouxas. Vocês não percebem que estão sendo usados. Vocês não percebem que essas pessoas não têm um pingo de amor por vocês. E que vocês estão se destruindo. Ou vem me dizer que se a ideologia de gênero passar, vocês vão deixar uma mulher entrar dentro de uma boate gay ou de uma sauna gay. Para! Isso é uma palhaçada. Estão querendo apenas nos ludibriar a todos. E nós precisamos acordar e dar um chacoalhão. O Brasil está ganhando. Nós estamos vencendo. E o jogo só pode estar ao nosso favor. Mas nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos fazer a nossa parte, senão os sociólogos vão ganhar. Os metacapitalistas vão prevalecer. E aí, minha gente, vai ser muito difícil lidar com esse governo mundial ao qual não se poderá resistir. Muito obrigado.